Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Salmo 90. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na fé, caridade e esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E como é que nós devemos confiar inteiramente em Deus? A partir das nossas experiências de vida. E lembremos, a fé não é para que tudo dê certo. A fé é para que permanecemos no caminho ao qual decidimos trilhar. Muitas vezes o ser humano pode correr o sério risco de achar que ter fé é para que tudo dê certo. Não, a fé é sinônimo de perseverança, de persistência e constância no propósito de vida, e que possamos permanecer firmes no nosso propósito de vida com Deus. E afinal de contas, confiar inteiramente a alguém requer intimidade, relacionamento recíproco. O que esperamos em Deus é que também possamos praticar em nossas próprias vidas. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São Carlos Longa e companheiros mártires. No século XIX, na Uganda, país do continente africano, Carlos Longa, juntamente com outros 21 jovens leigos, sofreram torturas até o martírio, por não renunciarem à fé cristã. Eis aqui um exemplo de confiar inteiramente em Deus. Diferentemente que muitas pessoas acham, ou alguns divulgam, a fé cristã não foi levada à África pelos europeus. Já existia a manifestação, elementos da beleza da fé cristã no continente africano. Mas imaginemos a situação: um jovem ao qual é levado a renunciar à sua fé, ele permanece fiel ao propósito. E que possamos permanecer fiéis ao propósito de nosso Senhor. A cada um, a cada qual é chamado de acordo com seus dons, para dar resposta aos desafios do dia a dia. Não devemos ficar esperando coisas gloriosas para dar o testemunho. A glória é exatamente dar o bom testemunho e acreditarmos na possibilidade de sermos melhor. E na primeira leitura de hoje, na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 7, está assim: Caríssimos, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conheceis Deus e Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que pela sua própria glória e virtude nos chamou. Então vejamos, o seu divino poder nos deu tudo que contribui para a vida e para a piedade. Piedade tem a ver de sermos devoto a Deus, e sermos devoto a Deus é colocar em prática aquilo que nós acreditamos. E o bonito dessa leitura, que no versículo 4 continua: por meio de tudo isso nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que nos tornasseis participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção, da concupiscência no mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé à virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança, à perseverança a piedade. A piedade, o amor fraterno e ao amor fraterno, a caridade. Vejamos a profundidade desse pensamento. Novamente, dedicar todo o esforço e juntar a nossa fé à virtude, ou seja, fé, aquilo que nós temos na nossa capacidade interior em virtude, em prática. A virtude e o conhecimento, para que possamos de fato ter discernimento naquilo que buscamos conhecer. O conhecimento que tem o autodomínio é para que de fato consigamos equilibrar nossas vidas. Esse autodomínio nos dá convicção,
consequentemente, a perseverança, e a perseverança, a piedade, tendo de fato uma intimidade para com Deus e a vida. Isso é muito importante na questão da fé, para perseverarmos em todas as dificuldades. E nessas dificuldades, o evangelho de hoje, em Marcos 12, do versículo 1 ao 12, traz exatamente na parábola de Jesus, que começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando a parábola da vinha, a vinha e seus trabalhadores. E o interessante do evangelho de Marcos é que ele vai trazer, de certo modo, uma linguagem apocalíptica. O que isso quer dizer? De revelação. A revelação de uma história dividida em duas eras. A presente era maligna, que Deus destruirá e substituirá o novo mundo em que todas as coisas manifestam os propósitos de Deus, ou seja, o reino de Deus. Embora o ministério de Jesus sinalize que a transição entre as eras está em andamento, Marcos acredita que a transformação completa ocorrerá apenas no Apocalipse, em que Jesus retornará. E no contexto ao qual o Evangelho é escrito por volta do ano de 64, 65, os romanos, nesse período, capturaram Jerusalém e destruíram o templo. E como observamos em relação a Marcos 13, Marcos considera a destruição do templo um sinal que o Apocalipse está próximo. Jesus contou a parábola dos servos iníquos, ou seja, que não são fiéis no templo, na presença da liderança judaica. E de acordo com Marcos 13, do versículo 9 ao 13, os membros da comunidade de Marcos estavam em tensão com a liderança judaica tradicional, tanto em ambientes formais como dentro de suas próprias famílias. E aqui há uma crença da própria comunidade de que os líderes judeus, no entendimento do escrito de Marcos, se aliaram a Satanás ao resistirem à noção de que o ministério de Jesus sinalizava a manifestação final do reino que estava em andamento. Então vejamos, devemos nos fazer a pergunta nos dias de hoje: nós estamos aliados ao projeto do reino de Deus? Sob qual forma? Sob qual prática? Se dizemos que confiamos inteiramente em Deus, é somente por uma lógica interesseira para que Deus resolva todos os nossos problemas? Ou realmente nós estamos comprometidos com Deus ao confiar nele com uma mudança de vida, com mudança nos lugares onde estamos? Devemos constantemente nos perguntar sobre qual aspecto temos essa confiança. E tal confiança não é para benefício próprio tão somente, é para uma verdadeira mudança de hábito e proposta existencial. São Carlos Luanga, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.